Hi there, Silvio here, your English teacher. E hoje vamos para a nossa 38ª aula de Enjoy. Let's go! Na aula de hoje, veremos perguntas negativas com o verbo to be na forma completa e não na forma contraída. Vamos lá então? Para começar, vamos ver esses dois bloquinhos de sentença. You are a cook. Você é um cozinheiro, você é uma cozinheira. You aren't a cook. Você não é um cozinheiro, você não é uma cozinheira. Are you a cook? Você é um cozinheiro, você é uma cozinheira. Aren't you a cook? Você não é um cozinheiro, você não é uma cozinheira. E até então, nós tínhamos visto essas 4 formas de fazer sentenças utilizando o verbo to be. Na afirmativa, na negativa, em perguntas afirmativas e em perguntas negativas. Nas perguntas negativas, a gente utilizava o verbo contraído, tal como fazemos com regularidade na forma negativa das sentenças com verbo to be. Mesma coisa acontece com is. William is a professor. William é o professor. Isn't para negativa, então William isn't a professor. Para fazer pergunta, colocamos aqui o is lá no comecinho, pegamos o isn't, colocamos lá no comecinho. Is William a professor? William é um professor. Isn't William a professor? William não é um professor. E aí até então fazíamos perguntas dessa forma, pegando o is, pegando o isn't, colocando lá no comecinho, fazia a troca, né? O sujeito com o verbo, basicamente, tá certo? E tá correto fazer dessa forma. E aí, para exemplificar, o que é que nós temos aqui, ó? Quando nós tínhamos perguntas em inglês, nós utilizávamos essa ordem de palavras aqui. O is e o are ficava lá no comecinho, o am ficava lá no comecinho. E nós conseguíamos utilizar essa ordem de palavras quando nós estávamos fazendo perguntas negativas com o verbo to be contraído. Ficava mais ou menos assim, ó. Aren't you? Isn't he? Isn't she? Isn't it? Aren't we? Aren't you? Aren't they? Mas aí tem um problema. Como é que fica o am I na forma contraída? E a resposta é que existe sim uma forma contraída do verbo to be com a conjugação am, que é o in, dessa forma. Aí, ficou feio esse i, né? Aí, n, apóstrofo t. Ain't. Que nós não iremos utilizar agora ou aprender agora, porque o ain't merece uma aula apenas para ele, tá certo? Mas o am I, de forma comum, regular, não tem contração com o verbo to be na negativa, tá certo? Ou a palavra am, não conseguimos contrair com o not, tá certo? De maneira geral. E aí, existe uma outra forma de utilizar o verbo to be para fazer perguntas negativas. Essa forma é: aqui está a estrutura do verbo to be como pergunta e acrescentamos apenas o not depois das depois do sujeito, tá certo? Am I not? Are you not? Is he not? Is she not? E por aí vai, tá certo? Então, tem a forma contraída, usando isn't, usando aren't lá no comecinho, porém, existe a forma também completa, que é utilizando not depois do sujeito, tá certo? Se eu for transformar essa sentença aqui numa negação, eu vou simplesmente falar o seguinte, ó. I am not. Eu não sou. E aí, para fazer pergunta, você só inverte a posição do sujeito com o verbo conjugado. Tudo bem? Vamos ver as mesmas sentenças que vimos no comecinho da aula, agora utilizando esse formato de pergunta negativa para que a gente consiga entender como é que elas se encaixam numa sentença e como fica um pouquinho mais, digamos, requintado, formal, chique. Vamos lá, então? Temos aqui a primeira sentença, a primeira pergunta na afirmativa, tá certo? Are you a cook? Você é um cozinheiro, uma cozinheira? E aqui nós temos uma pergunta, tá certo? Contraída na negação, tá certo? Aren't you a cook? Você não é um cozinheiro, uma cozinheira, ou simplesmente utilizando o not
Depois, ó, eu peguei o are you e coloquei um not. Apenas isso. Are you not a cook? Você não é um cozinheiro, uma cozinheira? Mesma coisa com is. Is William a professor? William é um professor? Isn't William a professor? William não é um professor de faculdade? Is William not a professor? William não é um professor de faculdade. Até parece que essa última pergunta aqui, né, dependendo da entonação, parece um tom de fofoca, né? Is William not a professor? Parece que você tá meio que fofocando, né? A depender da entonação da pergunta. Tá certo? Mas é só apenas. Isso aqui é apenas uma outra forma da gente fazer perguntas negativas em inglês, utilizando o verbo to be, sendo que na forma que a gente havia aprendido antes, era a forma contraída, e hoje estamos aprendendo aí da forma completa. Tudo bem? E então, para praticar, que tal você utilizar as sentenças que vimos ao longo de todas essas aulas, escrever num papel essas sentenças em formato de pergunta afirmativa, pergunta negativa contraída, pergunta negativa da forma completa. É uma forma muito boa de praticar o que nós estamos aprendendo ao longo dessas aulas. E ainda mais, se você quiser, você tem perguntas para serem respondidas, porque você mesmo não responde essas perguntas utilizando o que nós já estudamos ao longo dessas aulas. É uma boa prática, vai demandar um pouquinho de tempo. É até bom que você volta nos vídeos, você revê o que você já viu. É uma espécie de revisão e vai ser muito bom para você sempre estar refrescando o que você vem aprendendo, tá certo? No mais, eu espero que você tenha gostado muito dessa aula e amanhã estarei de volta. Do not forget to drink water, and as always, bye bye.